Então hoje a gente vai para a aula de instrumentais de prótese dentária. Todo mundo aqui já viu alguma prótese dentária? Todo mundo aqui tem algum avô, avó que usa prótese, né? Conhecida popularmente aí por vários nomes, a depender de onde você estiver, mas geralmente chama-se de dentadura, de chapa, né? Perereca. Então, a depender de onde você estiver, essas estruturas que visam reabilitar os dentes perdidos têm nomes populares, tá? E, tecnicamente falando, o nome correto, né, dessas estruturas a gente vai tratar mais adiante, mas a área da odontologia que busca confeccionar esses aparelhos reabilitadores, né, é a prótese dentária, tá? Então a prótese dentária, ela é a especialidade que tem como objetivo a reconstrução dos dentes parcialmente destruídos ou a reposição de dentes ausentes, visando a manutenção das funções do sistema estomatognático, proporcionando ao paciente a função, a saúde, o conforto e a estética. Então, a prótese dentária também é chamada de reabilitação oral. Por quê? Porque na prótese dentária a gente vai reabilitar o paciente que teve o quê? Ausências dentárias, que teve percas dentárias, tá? Por meio desses aparelhos, desses manufaturados, né, de diferentes materiais que vão ali substituir os dentes que foram embora, tá? E aí a prótese dentária, ela, como eu já falei, é chamada de reabilitação oral e ela é dividida didaticamente em dois tipos. A gente tem a prótese fixa e a prótese removível, né? O cirurgião dentista que é especialista em prótese é chamado de protesista, certo? Porque existe uma certa confusão em relação a essa nomenclatura. O cirurgião dentista especializado em prótese dentária é chamado de protesista. Prof, qual é o nome do pessoal que trabalha em laboratório? Eles são técnicos de prótese dentária. Tá? Então, aqueles técnicos de prótese dentária, ou seja, o profissional de nível médio, é chamado de protético, certo? Então, o profissional de nível médio é chamado de protético. É o técnico de prótese dentária. Inclusive, tem até um curso técnico de prótese dentária. E o profissional de nível superior, o cirurgião dentista, especializado em prótese dentária, é chamado de protesista. Tá bom? Para que não haja essa confusão. E ambas, tanto a prótese fixa como a prótese removível, elas têm o mesmo objetivo, elas buscam o mesmo produto, que é o quê? Restabelecer a estética, a função, a saúde, o conforto dos dentes perdidos, né? Que os dentes em outrora presentes na boca forneciam. Então a gente tem a prótese fixa, que como o nome já diz, né, gente? Prótese fixa. Então é o tipo de aparelho protético que fica preso na boca do paciente, né? Que é fixo na boca do paciente, de modo que o paciente não pode remover, não pode retirar, tá? Então a gente tem, por exemplo, exemplos de trabalho dentro da prótese fixa, as lentes e facetas dentárias, que nós já falamos ali na aula, né, de dentística. Eu dei uma pincelada sobre isso, porque a dentística é uma área que está muito enraizada, né, que está bastante esmiscuída com essa parte de facetas e de lentes. Tá? E dentro da prótese fixa a gente tem lentes e facetas dentárias, a ponte fixa, né, as coroas. Tem outros trabalhos, gente, mas de maneira geral esses são os principais representantes dentro da área de prótese fixa, tá? E dentro da prótese removível a gente tem a prótese total, que é a PT, e a prótese parcial removível, que é a PPR, tá? Geralmente a prótese total é chamada popularmente aí de chapa, de dentadura, né? E a perereca é chamada
um nome que é dado geralmente com mais frequência à prótese facial removível, ok? Então, a prótese fixa, né? A prótese dentária fixa ou dentadura fixa tem como objetivo restaurar parcial ou totalmente a coroa de um ou mais dentes ou mesmo compensar a ausência desses dentes. E essas próteses dentárias fixas, elas podem ser colocadas tanto sobre os dentes naturais, quando você faz um preparo para receber essa prótese fixa, ou você pode também utilizá-la sobre implantes dentários, que é a prótese sobre implante, tá? E eles não podem ser removidos pelo paciente. Veja bem, quando você vai fazer um tratamento de implante, o que se cobra no tratamento de implante é o implante, que é justamente a estrutura metálica que vai entrar dentro do osso e que vai servir como uma raiz artificial, tá? Então a gente imagina aqui como sendo um alvéolo, né? A gente pode até pensar que aqui tem um dente, talvez aí um premolar, um canino. Aqui poderia ser o primeiro pré, aqui seria o canino, aqui o incisivo lateral. E aí o implante é a parte que está lá dentro do osso, tá? O canino geralmente é maior do que o incisivo, mas enfim. E quando você vai fazer um tratamento de implante, o dentista ele cobra pelo implante e cobra pela prótese, né, que vai sobre o implante. Então, você vai escolher juntamente com ele o implante que vai ser utilizado, mas ele também vai perguntar, vai ele propor quais são as opções. Então, você pode utilizar uma coroa que seja um pouco mais cara, se for uma metal free. Você pode utilizar uma coroa que seja um pouco mais barata, se for uma metalocerâmica, né? Geralmente o que se escolhe são, hoje em dia, cada vez mais frequentemente, são as coroas metal free, livres de metal, né? E aí dentro do tratamento de implante a gente tem a parte protética, que é a coroa em si, ou o grupo de dentes, porque pode ser uma coroa unitária, pode ser vários dentes, e o implante, tá certo? E aí a gente tem algumas estruturas conhecidas como a ponte fixa. Alguma vez, eu não me lembro exatamente quem foi a aluna, acho que foi Débora, se eu não me engano, que perguntou sobre essa questão da ponte fixa, né? A ponte fixa, ela é utilizada em casos em que existe a falta de um ou mais dentes. Então, ela não é utilizada em grandes reabilitações, tá? Em grandes reabilitações a gente já vai fazer outras coisas. Mas se você tem ausência de um dente, de dois dentes, ela é composta, né, por coroas adjacentes que são unidas, que irão ser fixas nos seus extremos a dentes naturais que servirão de pilares de apoio, ficando as restantes coroas, né, as coroas restantes, suspensas junto à gengiva de forma a preencher o espaço sem dentes. Então vamos imaginar para esse desenho aqui que eu trouxe, né, que a gente tem o 11, ou melhor, que a gente tem o 21, 22, 23, que é o canino, né, que a gente tem o primeiro premolar superior esquerdo, e aqui está faltando o segundo premolar superior esquerdo, né, que seria aí o 25. E aí o que é a ponte fixa? O nome já diz, é uma ponte, né, onde você vai restabelecer o contorno, a forma e a posição desse dente que estaria aqui, né, desse 25. Só que para isso você vai desgastar os dentes vizinhos, você vai desgastar o 24 e o 26. Você vai fazer um preparo para a coroa nesses dentes. E aí você vai cimentar nesses dois dentes essa ponte, né? E no meio do 24 e do 26 você tem o quê? Uma coroa que corresponderia ao elemento 25, ao segundo premolar superior esquerdo, né? Então, gente, a ponte fixa é basicamente isso. Geralmente essa ponte fixa ela é do tipo metalocerâmico, ou seja, ela tem a parte interna com um revestimento metálico e a parte externa com revestimento cerâmico, e ela é utilizada para pequenas reabilitações, né? Um ou mais dentes, geralmente um, dois, no máximo três, tá? E aí o dentinho fica colado aqui na gengiva, então quando você olha
tem um aspecto de que ali realmente tem um dente natural, tá? Porque a estrutura dele é uma estrutura côncava e é uma estrutura que se adequa bem, né? Que se adapta bem ali na região gengival, para que ali você possa ter um aspecto de que realmente tem um dente natural. Tá bom? Aí existem prós e contras, né? Essa ponte fixa ela é cimentada e o grande contra dela é que para você fazê-la você precisa desgastar dentes que às vezes estão completamente rígidos, né? Dentes que estão saudáveis. Então você faz um preparo muito invasivo, você acaba desgastando 2 dentes para reabilitar 1, 2 ou 3 dentes, tá? Então ela, por conta disso, é um pouco invasiva, né? Então tem dentistas que não a usam como primeira escolha, digamos assim. Nesse caso, de um dente, de a falta de um único dente, como o dente 25, o mais indicado é o quê? O implante, tá? O paciente ele é orientado a fazer. Professor, Oi. o custo-benefício dessa daí deve ser bem mais alto, né? Ela é menos onerosa do que um implante. Só que o implante ele é melhor porque ele não mexe com os outros dentes, né? Então, o implante acaba sendo um tratamento mais conservador e menos invasivo do que a ponte fixa. Tá? Mas vamos imaginar, eu tenho aqui a ausência somente do 25. Eu teria como tentar fazer um tratamento ortodôntico, né? Porque às vezes, a depender do dente, a depender do espaço, eu consigo até fechar esse espaço com o aparelho. Às vezes não é possível, mas eu também, depois, né, caso o tratamento ortodôntico não seja possível, o mais indicado é o tratamento de implante, porque você coloca o implante e coloca a coroa e fica lá o dente, bem semelhante ao dente natural. A ponte fixa é mais barata, só que ela acaba sendo mais invasiva, digamos assim. Tá certo? Aí a coroa, né? Eu já falei até na aula de dentística um pouco sobre a coroa, que você pode ter uma coroa natural, né? E você pode ter uma coroa artificial. Essa coroa artificial, ela é uma coroa que substitui a nossa coroa natural. Então essa coroa, ela tem a forma de um dente natural, ela tem a cor de um dente natural, ela é oca por dentro e ela é cimentada sobre o restante da coroa dentária natural, tá? Essa coroa natural, né, ela pode ser inestética, ou seja, ela pode estar com uma cor muito deficiente, ela pode estar com um formato muito ruim, ela pode estar muito destruída por cárie, né? E aí você, nesses casos, você pode pôr uma coroa artificial sobre a coroa natural. Normalmente essa coroa é uma coroa de porcelana ou cerâmica, né? E aí ela pode ser pura, né? No caso a metal free, ou revestida no seu interior por um casquete, uma capa metálica, que aí já é a coroa metal ou cerâmica, tá? Então, se a gente olhar aqui para essa imagenzinha de baixo, a gente vai ver, né, olhando para essa figura, que a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem o primeiro molar, aqui seria o 36, aqui seria o 37, aqui aparentemente seria o 38, né? E aqui você tem um preparo para receber uma coroa, que é a coroa do dente 36, né? Ai, prof, mas o que levaria à colocação dessa coroa aqui? Esse dente ele poderia ter sofrido uma fratura, ele poderia ter um tratamento de canal que já estivesse muito antigo, estivesse muito escurecido, né? E aí isso incomodasse o paciente. Então tem várias situações em que essa coroa poderia ser indicada, tá bom? E aqui eu trouxe essa figura mostrando o seguinte. Aqui eu não sei se dá para ver bem, mas tem um preparo aqui. Então, quando antes da coroa, de uma coroa como essa, uma coroa metalocerâmica, ir para a boca do paciente, primeiro ela é feita no modelo de gesso. Né? Nesse modelo de gesso, a gente faz o que a gente chama de enceramento, e aí depois a gente faz técnicas de fundição e de reprodução daquela coroa, né? Existem hoje técnicas mais avançadas, como a CAD/CAM, né? Que é uma técnica que é uma espécie de impressão 3D, que você faz
às vezes somente por computador, não precisa nem fazer moldagem, né? E tem máquinas que confeccionam com blocos de zircônia, né? Um processo bem interessante e bem caro também. Então aqui a gente tem coroas metalocerâmicas, como vocês conseguem ver aqui, ó. É só você pensar, metal, né? Então ela tem um revestimento interno de metal, por fora cerâmica. Geralmente essa coroa é mais barata. E você tem a coroa metal free. Geralmente essa coroa metal free, preste atenção, ela é feita ou com porcelana, né, que é uma cerâmica pura, ou com outros materiais como, por exemplo, a zircônia, tá? Mas também tem coroas que são feitas de resina acrílica. Essas coroas, em geral, são utilizadas para provisórios. Aquela coroa provisória que é utilizada antes da coroa definitiva, geralmente é de resina acrílica, que é o mesmo material da prótese total e da PPR, tá? É um material plástico, ok? Aí eu trouxe aqui a figura do pivô, né? Essa figura do pivô é uma figura antiga, né? Se você falar com uma pessoa mais antiga, mais velha, talvez ela fale o seguinte: quando eu era mais novo eu coloquei um pivô aqui no meu dente, ou conhece essa palavra pivô, né? Porque o pivô, também chamado de coroa de Hirschman, é um tipo de coroa, né? Só que ao invés de ela ser oca por dentro, como a coroa convencional, ela possui um prolongamento que entra dentro do canal do dente natural onde é cimentado. Então, esse tipo de prótese fixa é indicado no caso em que só é possível conservar a raiz do dente natural, implicando para isso a sua desvitalização, ou seja, a endodontia, o tratamento endodôntico desse canal. Então, gente, vamos imaginar que a gente tem aqui um resto radicular de um dente. Existem situações em que a gente pode fazer o tratamento endodôntico daquele dente remanescente e que a gente pode colocar um núcleo de preenchimento metálico. A gente faz o tratamento endodôntico, depois a gente desgasta esse tratamento endodôntico, você faz um recuo nele, né? E aí você coloca uma espécie de viga dentro do dente, uma espécie de pino dentro do dente, como a gente consegue ver aqui, ó. Então essa aqui é uma coroa metalocerâmica com um núcleo metálico fundido, ok? E aí você pode utilizar esse tipo de estrutura, né, o pivô, nesses casos em que só tem lá a raiz. E aí essa raiz ela tem que ser desvitalizada, tem que ter um tratamento de canal. E aí você depois retira a gutta-percha, depois você cimenta esse núcleo de preenchimento, esse núcleo metálico fundido. Tá bom? Hoje em dia também assim, é o que você ainda vê, só que está cada vez mais caindo em desuso, né? Os dentistas mais antigos gostam mais de fazer, né? Na faculdade eu acho que eu fiz somente uma vez, numa prática, esse tipo de trabalho. Tá, então, rapidamente eu falei sobre a prótese fixa, e agora eu vou falar sobre a prótese removível, né? A prótese removível, como o nome já diz, né? Não preciso adentrar tanto assim, ela é o quê? Removível. E aí, por isso, essa prótese dentária também é chamada de móvel ou amovível, né? Esse tipo de prótese permite que o paciente coloque e retire da boca. E aí são próteses apoiadas diretamente sobre a gengiva ou, em alguns casos, também pelos dentes remanescentes, pelos dentes que ali estão, tá? Então, você tem, nesse caso aqui, gente, o que é que vocês conseguem observar olhando para essa figura? Alguém pode me dizer o que consegue observar? Que é uma boca desbanguelada. É só nenhum dente, né? Não tem nenhum dente ali e vendo só o palato. É isso mesmo, tá? Então a gente vê esse paciente aqui, ele é um paciente desdentado total. Ou ele é um edêntulo total, né, gente? Ó, veja bem, agora a gente já não vai mais chamar de banguelo, tá? Porque esse é o nome
coloquial, né? Esse é um nome popular. Agora a gente vai chamar de paciente edêntulo total ou desdentado total, tá? Esse edentulismo nada mais é do que a falta de dentes, do que a falta dentária, as faltas dentárias, tá? Peraí, só um minuto. Então, o paciente ele pode ser edêntulo total e ele pode ser edêntulo parcial, quando ele ainda tem alguns dentes. Se ele não tiver nenhum dente, ele é um edêntulo total. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente vê um edentado, um paciente edentado, edêntulo total, e superior e inferior. Não dá para ver na região inferior, mas ele também é inferior. Então, ele não tem nenhum dentinho na boca, né? A gente vê aqui o palato, né? Essa região aqui é o palato duro. Mais para trás é o palato mole, ali perto do pinguelo da língua, como as pessoas falam, do pinguelo da garganta, né? Não sei como é que vocês chamam, mas tem vários nomes. Campainha, né? Pinguelo da garganta, que fica lá no fundo do palato. E aí a parte mais anterior e média do céu da nossa boca é o palato duro, e a parte mais posterior, já perto da úvula, que é essa campainhazinha, o palato mole. E aí a gente tem, né, essa região em que todos os dentes estavam em outrora, né? E essa região aqui eu chamo de rebordo, tá? Eu chamo de rebordo alveolar. Tá? O rebordo alveolar é toda essa estrutura óssea onde os dentes estavam fixos, né? Onde os dentes em outrora, quando o paciente... Professor, Oi. nesse caso aí desse paciente, não tem dificuldade para a prótese segurar, não? Tá tão assim que ele a espalhar a aparência. Boa pergunta, Juliana. Eu vou chegar nesse ponto, tá? Mas de maneira geral, nesse paciente aqui que é desdentado total, que tem um edêntulo, é um paciente edentado, né? Ele é totalmente edêntulo, não tem nenhum dente. A gente tem que esse paciente ele vai ter que utilizar uma prótese total, né? E a prótese total a gente diz que ela é mucossuportada, porque ela não tem nenhuma estrutura a não ser a mucosa da boca que vai fazer a retenção dessa prótese, tá? Aí você diz assim, prof, como é que essa prótese segura? Ela segura porque existe um mecanismo, né, que é uma pressão negativa que ocorre por conta do contato da prótese com a saliva. Então, a salivação é muito importante quando o paciente vai usar uma prótese total dessa, tá? Porque quanto mais mais saliva tiver, é só você fazer uma experiência. Pegue 2 placas de vidro e aí você coloque um pouco de água entre essas placas de vidro e junte elas. Depois tente remover, depois tente retirar. Você vai ver que vai dar muito trabalho, que vai dar PT, vai ser um negócio difícil. Por quê? Porque aquele líquido que está entre aquelas 2 superfícies cria uma pressão negativa. E aí, por conta disso, e é por esse princípio físico, que a prótese ela fica segura na boca do paciente, tá? Agora, se essa prótese não está bem adaptada, né? Se ela está com pouca saliva, o paciente saliva pouco, ou se dentro dela você tem fluxo de ar, aí essa membrana, essa interface entre as 2 superfícies vai ser desfeita. É tanto que se você tiver, nessa experiência que eu falei para você, pegue 2 placas de vidro e coloque água entre elas e tente puxar assim, você vai ver que vai ser muito difícil você tracionar. Mas se você pegar e colocar, soprar entre essas duas estruturas, você vai ver que vai ser mais fácil, né? Então, se você pegar um balão, vamos supor, um balão de encher, ou qualquer outra coisa, que esteja muito, muito fechado, um saco de dindim, pronto. Se você pegar um saco de dindim, minha avó fazia dindim, eu também fazia dindim, a gente vendia dindim. Então, quando o saco estava velho, que ele ficava fechado, o que é que se fazia? Tinha que soprar ou
tinha como se fosse uma espécie de uma coisa que se utiliza para fazer lavagem, que é específico para você poder apertar e ele tem um biquinho que solta o ar, né, e abre, tá? Então com ar, com um fluxo de ar liberado, você consegue abrir aquela superfície que está colada. Então, o paciente que tem próstata total não pode soprar. É tanto que se você colocar no YouTube, você vai ver que tem vários vídeos de pacientes que estão falando muito e a prótese voa ou que vão soprar. Eu vi um vídeo uma vez de uma senhorinha bem velhinha, ela foi soprar o bolo dela, a prótese voou em cima do bolo. Assim. Porque o paciente que tem próstata total não deve soprar. Porque o vento ele rompe essa barreira que é entre a prótese, entre a mucosa, que é unida por saliva, tá? Então essa prótese total ela é muito suportada, porque é somente a mucosa que suporta ela, né? Então aí ela tem que ter retenção, ela tem que ter estabilidade. Quanto mais osso o paciente tiver, melhor. Então quanto maior for o rebordo alveolar do paciente, melhor para reter aquela prótese. Tá? Geralmente a maxila, né, a arcada superior, ela é mais fácil de ser reabilitada. Por quê? Porque a gente tem um rebordo alveolar bem mais robusto, tá? Um rebordo alveolar grande, um rebordo alveolar largo. Geralmente o rebordo alveolar inferior da mandíbula, ele costuma ser bem mais ralo, mais fino, mais frágil. Tá? O rebordo alveolar inferior costuma ser um problema, porque ele geralmente é mais fino do que o superior. Então, para reabilitar dá mais trabalho. Geralmente a prótese total inferior não segura muito bem. Tá? Isso é uma coisa até que a gente explica para os pacientes. Então, para um paciente totalmente desdentado, tradicionalmente o que a gente faz? Uma prótese total. A prótese total é chamada de quê, prof? De PT. Tá? Se você falar, né? Oi. Eu não sei se é mito que tem gente que fala que quando tipo, a pessoa emagrece também dá diferença na prótese, é verdade? De alguma forma, isso não é mito, isso procede por um motivo, Juliana. Porque dentro da nossa boca, a gordura ela se deposita em todos os lugares do nosso corpo. Inclusive na região da mucosa jugal, inclusive entre as fáscias musculares. Então, na nossa boca, quando a pessoa é mais cheinha, os músculos que estão ao redor da boca tendem a ter mais gordura entre as suas fáscias, né? A camada de tecido adiposo é maior, a bola de Bichat é maior. Quando o indivíduo emagrece, em geral ele seca, né? Então, todo o percentual de gordura que está no corpo, incluindo o que está na boca, também tende a diminuir um pouco. E aí pode ser que a prótese ela se desadapte, tá? E aí tem que ser feito um reembasamento ou uma substituição daquela prótese, ok? Então, gente, eu tenho aqui um paciente nessa segunda figura, que é um paciente parcialmente desdentado. Então, ele é um edêntulo parcial. Por quê, prof? Porque eu tenho aqui áreas em que ele está edêntulo, só que eu tenho aqui alguns dentes ainda, né? Então, se eu olhar aqui, eu tenho que ele tem... Ele tem 11, ele tem 12, aqui parece o 13, ele tem um 21, 22, 23, 24, falta o 25, mas tem o 26 aqui. Então você vê que ele tem áreas que a gente chama de áreas intercaladas, né? Percas dentárias intercaladas. Tem até uma classificação que a gente utiliza na prótese, que são a classificação de Kennedy, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 1 é dentro posterior bilateral, classe 2 é unilateral, classe 3 é intercalar, classe 4 é quando o paciente tem ausência dos dentes anteriores que passam na linha média. Nessa classificação, não vocês não precisam saber, porque ela é mais utilizada realmente pelo protesista, mas é interessante que você saiba que existem classes de edentulismo, tá? Nesse caso aqui, gente, a gente vai ter uma prótese parcial removível, que é a conhecida PPR, tá? Prótese parcial removível. E aí, por que, gente? Ela é parcial? Porque o paciente ele tem dente.
Se ela é parcial, se tem dente, ela não pode ser total. Porque se ela fosse total, eu teria que fazer o quê? Uma prótese da arcada inteira, tá? E aí essa prótese parcial removível, ela é, além de ser suportada pela mucosa, ela também tem suporte dentário. Então, ela é dentomuco suportada. Por quê? Porque ela tanto vai ser suportada e apoiada na mucosa, no palato, né, no rebordo alveolar, como ela também vai ter estruturas que vão agarrar os dentes, digamos assim. O nome certo não é esse, mas que vão ter apoio nos dentes remanescentes, nos dentes que sobram. E aí, por isso que essa prótese ela tem tanto suporte na mucosa como suporte nos dentes, tá? Então, a gente tem aqui uma figurinha do PPR. E aí, gente, essa prótese parcial removível, em geral, ela tem uma estrutura metálica na sua composição, né, por meio de uma liga. E aí, essa liga, ela é uma liga fundida, que tem características que permitem, né, o uso no meio ambiente bucal. E você tem estruturas como grampos, né, você tem grampos em T, você tem esses grampos que se apoiam, né, em regiões do dente, e aí eles se adequam e se sobrepõem sobre nichos que estão em apoios, e aí você tem apoios dentários, tá? Por isso que ela é dentomuco suportada. A prótese total, né? A prótese total, a PT, ela é reproduzida, na prótese total é reproduzida a arcada dentária em sua totalidade. A dentadura completa, quer superior, quer inferior. Então, quando a gente fala de um paciente que tem uma prótese total superior ou inferior, né, a gente diz que esse paciente ele é um paciente que tem uma PT superior inferior, né, ou uma PT maxilomandibular, ou seja, ele tem prótese total tanto na mandíbula como na maxila. E é sempre removível, exceto nos casos de prótese sobre implante. Quando a gente fala de prótese sobre implante, aí tem dois tipos. Existe aquela que é parafusada no interior dos implantes, que aí é a prótese sobre implante do tipo protocolo, como a gente consegue ver aqui. E existe um tipo de prótese que ela se encaixa sobre encaixes fixos nos implantes, né, que é chamado de overdenture, que eu vou mostrar mais adiante. Tá? Então, aqui você tem exemplo de prótese total. Tá? Geralmente, elas são feitas em resina acrílica, ok? Geralmente não, praticamente sempre. Elas são feitas em resina acrílica. A resina acrílica, ela é um plástico, tá? E aí essa resina acrílica, sendo um plástico, ela tem uma vida útil, né? Então ela precisa passar pelo processo de acabamento e polimento. Você consegue ver que ela tem pigmentos, né? Existe uma gradação de pigmentação das cores da gengiva. E aí você tem esses pequenos estruturas aqui que simulam justamente os capilares sanguíneos, né? De modo a realizar um simpatomimetismo, né? Um biomimetismo muito bom, parece muito com realmente a gengiva, os dentes parecem muito com os dentes naturais, tá? E aqui a gente tem dois tipos de prótese sobre implante. Aqui a gente tem a prótese do tipo protocolo, que essa prótese protocolo ela é parafusada. Então ela é um tipo de prótese parcial removível, mas mesmo ela é removível, só que somente o dentista pode remover, tá? Porque o dentista ele parafusa sobre os implantes, tá? E existe também a overdenture. A overdenture é um tipo de prótese que está sobre implante, sobre encaixes, tá? Pode ser um encaixe circular, pode ser um encaixe do tipo macho fêmea, mas geralmente você tem essas barras, né, que estão fixas aos implantes, e aí você dá um clique, e aí você consegue colocar e tirar na hora da higienização, tá? Ela é mais comum na arcada inferior, porque geralmente a prótese total,
na arcada superior, ela já tem uma retenção boa. Mas, como eu já falei para vocês, a arcada inferior é um problema, porque eu quase não tenho osso. Meu rebordo alveolar é muito fininho, é muito ralo, então não tem suporte para receber uma prótese. Então é muito comum que na mandíbula, né, na arcada inferior, se coloque esse tipo de estrutura sobre o implante e aí você prende, entre aspas, a prótese sobre essas barras que estão sobre o implante, tá? E aí esse tipo de prótese chama de overdenture, tá? A overdenture ela é presa, enquanto que a protocolo ela é parafusada sobre os implantes, ok? E aí, gente, eu falei da prótese total, agora eu vou falar sobre a prótese parcial removível, né? Que é a PPR. Professor, Oi. eu queria saber se com a prótese total que o senhor explicou agora, ela dá para, tipo assim, ter uma vida normal, assim, você mastigar normalmente, ou ela é mais para estética? Geralmente, os pacientes, eles têm uma condição oral satisfatória do ponto de vista de função, sabe? Se ela foi uma prótese total bem feita, se o paciente tinha bastante rebordo alveolar, se o paciente saliva bastante, ela vai ficar bem presa. Então, o paciente vai conseguir sim mastigar, agora vai ter suas limitações, não vai ser igual ao dente natural. Nunca vai ser igual ao dente natural, porque vai ter coisas que ele não vai conseguir fazer, como por exemplo pegar um osso de boi, um tutano de boi ou um osso de galinha e ficar roendo, porque vamos imaginar, se ele pegar uma prótese total dessa e pegar um osso de galinha e roer, vai criar uma linha de fulcro, né? Então pode ser que na hora que ele fizer isso, aplicar uma pressão somente de um lado, sendo que a pressão tem que ser distribuída, né? De forma bem equilibrada de ambos os lados, vai criar uma área de fulcro. Aí pode ser que ela se desadapte de um lado. Então, assim, nada substitui o seu dente normal. Mas os pacientes que têm prótese total, eles se acostumam, né? Não é igual ao que é, né? O que era, mas o paciente consegue sim, de forma relativamente satisfatória, ter uma boa função, uma boa estética. Professor, e necessita também de algum tipo de manutenção nelas? Ou instalação e pronto? Eu vou falar mais adiante, tá? Sobre os cuidados que você tem que ter sobre ela. Eu já adianto para você que essas próteses totais, elas têm uma vida útil, que não é para sempre, né? A gente recomenda que elas sejam trocadas de 5 em 5 anos. Porque à medida que o tempo passa, o osso alveolar, o osso que está no rebordo, ele tende a diminuir um pouco, né? São coisas de milímetros que vão acontecendo ao longo dos anos. Então, com o tempo, ela tanto vai ficando desadaptada, como também ela vai ficando desgastada, porque é um plástico que desgasta, como qualquer coisa. É diferente de uma cerâmica. A cerâmica não desgasta. A resina acrílica, ela desgasta, tá? Então, não vai durar a vida toda e precisa de uma manutenção regular, no sentido de que você pode, por exemplo, esses dentes eles podem cair, os dentezinhos que são colados, aí o paciente vai ter que consertar ou refazer a prótese. Com o tempo pode ser que precise de reembasamento, pode ser que precise reembasar. Com o tempo vai ter que trocar, não tem para onde correr, tá? Então é um tratamento, todo tratamento odontológico, a maioria deles requer uma certa manutenção, digamos assim, tá? Mas eu escuto muito, gente, eu escuto muito no consultório, pacientes dizendo assim, ai, se eu soubesse, ai, como eu queria ter meus dentes, meus dentes quando eu era jovem, porque a gente dá valor quando a gente perde muitas vezes, né? Então, a gente tem que acabar aí contra a cultura da mutilação. Antigamente era muito comum a odontologia, que a gente chama de odontologia mutiladora, se extrair os dentes sem indicação, né? E aí, com o tempo, o paciente percebe que não é a melhor saída, né? Então, quando vocês forem indagadas sobre isso, porque vocês serão, né? Vocês vão ouvir muita pessoa dizer, eu vou tirar meus dentes tudo e fazer uma prótese. Quem diz isso, mais para frente, pode se arrepender,
né? Porque nada substitui o seu dente natural, ok? Então, na prótese parcial removível, como o nome já diz, a gente tem uma prótese parcial removível que pode ser de um único dente ou de 2 ou mais dentes. Tá? Geralmente possui grampos ou estruturas metálicas que se encaixam sobre nichos de apoio em dentes remanescentes, garantindo maior retenção e estabilidade. Tá, gente? Então aqui a gente tem uma barra, né? Que aqui a gente tem uma barra lingual, aqui a gente tem uma placa lingual, e aí cada um tem uma indicação específica, depende da quantidade de rebordo inferior, depende da quantidade da distância com o assoalho bucal, tem vários fatores que estão relacionados aí, tá? E aí a gente tem grampos, aqui a gente tem um grampo em T, ó, que tem esse formato assim, ele agarra a região cervical do dente, tá? Então ele ajuda bastante na retenção, tá? E tem outras estruturas aí, outros grampos que estão sobre nichos e apoios diferentes. E aqui você tem, ó, esse paciente classe 1 de Kennedy, você tem esses molares que estão sendo reabilitados, ele perdeu os molares de ambos os lados, e aí você tem essa barra lingual, e aqui você tem esses grampinhos que vão ser colocados sobre esses nichos e vão garantir um apoio e uma estabilidade melhor para essa prótese, tá? E aí quais são os cuidados com as próteses removíveis que a gente tem que ter? Gente, não dormir com a prótese, ok? Mas prove. Eu conheço uma pessoa que faz não sei quantos anos que é casada e nunca tirou a prótese na frente do marido. Acontece. Isso acontece. Eu já vi algumas vezes pacientes que dizem que não tiram a prótese na frente do marido nem a pau, nem de ninguém. Que dormem, inclusive uma vez eu atendi uma paciente. Oi? Foi engraçado isso. Quando for beijar na boca do marido de novo. Pois é, uma vez eu atendi uma paciente que ela disse, eu não sei se é verdade, mas ela disse que até hoje o marido dela não sabe que ela usa prótese. Agora você imagina, né? Eu não sei não, ou ele é muito delicado porque namorar com uma mulher e não perceber, ou ela é muito cuidadosa mesmo, é uma ninja. Professor, ele é caminhoneiro, ele vive viajando, tenho certeza, porque ele tem condições não. Pois é, não tem condições, já a pessoa passar a vida toda com a outra e não descobrir que a pessoa usa prótese. Mas ela disse isso, né? Eu acredito no que ela disse. Eu só lembro daquelas revelações que tem naquele programa, Sim, que é bem assim. da Rede É bem TV, né? inusitada. Pois é. Quem sabe, eu não sei, já vai ter um caso assim. Grande revelação. Ai, como eu tenho a blusa daquele homem. Misericórdia. Aquele cara, né? Que ele passa meia hora dizendo. É uma revelação. Pois é, dois, né? João Kleber, né? É uma coisa muito, Ai, que muito. ódio. Meu Deus, é um segredo, não sei o que. Às vezes é uma coisa assim que, tipo. Meu Deus, é uma coisa que não tem nada a ver. Poxa vida, perdi 1 hora do meu dia, perdi 30 minutos do meu valioso tempo para nada, assim. Mas eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, né? Realmente seria um grande segredo. A gente não pode dormir com a prótese, tá, gente? Não é para dormir com a prótese. Por quê? Porque os nossos tecidos gengivais, o nosso rebordo, ele precisa respirar, tá? Como assim, prof, respirar? Se você falar com um ginecologista ou com um urologista, você vai dizer o seguinte, olha, não é para dormir com cueca nem com calcinha. Por quê? Porque os tecidos íntimos, os tecidos das regiões íntimas do corpo, precisam respirar. O tecido sintético, o tecido que a gente usa, eles não devem ser colados no corpo o tempo todo, né? Então a boca é do mesmo jeito, o tecido precisa respirar. Porque quando você não remove a prótese de jeito nenhum, existem situações clínicas que podem acontecer. Uma delas é a estomatite protética. Tá? Aqui é uma doença fúngica
Eu não sei se vocês chegaram a ver isso em noções de semiologia, mas a estomatite protética é uma doença que acontece principalmente quando o paciente ele não higieniza bem a prótese e quando ele também não retira a prótese. Tá? Então, aí dentro, por baixo da prótese, ocorre uma proliferação fúngica, com fungos, né? Geralmente canda, né? Cepas de canda, canda albicans, canda tropicalis. E aí o tecido que está sobre a prótese, ali do rebordo alveolar, do palato duro, do palato mole, eles ficam inflamados, né? Ficam sangrantes, ficam doloridos, às vezes ficam inchados. Tá? E depois você tem que tratar esse quadro com nistatina. Em casos mais severos, até com fluconazol. Ok? Então, a prótese ela precisa ser removida. A prótese tem que ser limpa, a boca também tem que ser limpa e a boca precisa respirar. Então, não dormir com a prótese. E como é um plástico, então é necessário que essa prótese fique hidratada, tá certo? Então, onde é que eu vou colocar essa prótese quando ela não estiver na boca? Sempre num copo com água, ok? E aí esse copo ele pode ser com água pura, mas o recomendável é que pelo menos 2 vezes por semana, junto com essa água, a gente tenha ali uma solução antimicrobiana para desinfectar e para limpar. Se tiver fungo vai matar, se tiver bactérias vai matar, se tiver vírus vai matar. Tá? Então, para a prótese total, a gente utiliza geralmente 5 a 10 gotas de hipoclorito de sódio para cada 50 ml de água. 50 ml dá mais ou menos meio copo americano, tá? Aproximadamente, ok? Agora, no caso da PPR, como a PPR possui partes metálicas, então ele não pode ir com hipoclorito, tá, gente? Não pode ir desinfectar PPR com hipoclorito, porque senão o hipoclorito vai oxidar a parte metálica da PPR. Então, prof, eu utilizo o quê? Eu utilizo aí, nesse caso, 1 a 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio, que serve para tudo, inclusive um dos melhores bochechos que tem para cavidade oral, porque o bicarbonato ele é antibactericida, antibacteriostático, para cada 50 ml de água, para mais ou menos meio copo. Tá? Essa solução ela também pode ser utilizada para bochecho, ok? E aí você realiza a limpeza diária das próteses da mucosa oral. Todos os dias tem que limpar, você tem que escovar a prótese. Geralmente, o ideal é que haja uma escova própria para aquela prótese, tá? Uma escova de preferência com as cerdas macias. E aí, para limpar as próteses, você tem que utilizar uma escova específica, que é a escova da prótese. Hoje em dia já tem até farmácias que vendem, né, esse tipo de escova, com um creme dental não abrasivo ou detergente. Prof, como é que eu sei que ele não é abrasivo? Geralmente os cremes dentais abrasivos são aqueles que prometem branquear, né? Colgate Luminous White, Colgate ativado com carvão natural, esse tipo de creme dental, tá? Para limpar a mucosa oral, posso utilizar a escova dental com cerdas macias ou gás. Então, o paciente não tem dente nem na boca, vamos imaginar. Ainda assim, ele deve limpar a boca, tá? Limpar, escovar direitinho, uma vez ao dia, de forma leve, para não lacerar, para não machucar a gengiva. E em tempos ele pode fazer bochechos com clorexidina 0,12%, com essa solução de bicarbonato de sódio, ou com água oxigenada, tá certo? Para limpar ali de forma auxiliar, ok? E aí essas próteses totais e próteses parciais removíveis devem ser trocadas a pelo menos de 5 em 5 anos, ok? Então não é para a vida toda, tá? Então, gente, eu não poderia falar somente do instrumental sem falar um pouco da especialidade. Então, vocês veem que antes de eu falar do instrumental, eu faço um rápido resumo, um resumo bem prático, bem introdutório, bem simples, bem elementar, bem rudimentar, somente para situar vocês mais ou menos sobre o assunto, ok?
Esse tipo de conteúdo dificilmente vai ser cobrado de vocês em provas, mas é importante que vocês saibam, que vocês conheçam, ok? Pelo menos os principais tipos de prótese, o paciente quando é dentro total, o paciente quando é dentro parcial, e como manusear bem essas próteses, como cuidar dessas próteses, ok? Então, gente, aqui a gente tem, eu ia falar isso na aula de dentística, só que aí depois coloquei nessa aula, tá? Que é o kit de canetas odontológicas. A gente tem um kit composto. Professor, Oi. no meu primeiro dia de trabalho, a caneta de alta rotação, ela ficou fraca. Aí o Adriano me pediu uma caneta e eu haja procurar uma caneta em cima do birô, que eu não sabia o que era. Graças a Deus que a menina disse, aqui tem uma. Quando eu olhei, quase morro. Eu estava procurando uma Bic mesmo. Gente, olha aí, ó. Aprendam com os erros dos outros. A colega de vocês passou por uma situação muito constrangedora, né? Porque ela estava procurando uma caneta, pensando que era uma caneta normal de escrever. Mas é porque essas peças de mão aqui, elas são chamadas de canetas, né? Que vocês vão ver aqui mais adiante. Professor, Oi. a vida toda a gente só pensa assim, um motorzinho do dentista, um motorzinho. No mínimo eu pensei dele me pedir um motorzinho, ele me pediu uma caneta. Pois é, mas ele devia ter explicado, né? Enfim, pelo menos ninguém vai errar mais, né? Esse kit acadêmico, esse kit de canetas odontológicas é composto por micromotor, contra-ângulo, peça reta e motor de alta rotação, que é a caneta de alta, né? São equipamentos utilizados para tratar, reabilitar, desgastar, polir dentes, próteses, aparelhos e tem diversas especificidades, diversos usos na odontologia, ok? Então a gente tem a caneta de alta rotação. Essa caneta também, isso depende da variação linguística que é inerente, né, ao país de dimensões continentais como o nosso. Então eu já vi uma professora do Rio de Janeiro que ela fala turbina, turbina de alta rotação. Já tem lugares que fala motor de alta. Aqui no Nordeste em geral, pelo menos até onde eu sei, em Fortaleza, em Recife, aqui no Norte, chama-se caneta de alta rotação, tá? Nessas canetas a gente adapta as pontas diamantadas e as brocas odontológicas, que são duas cores diferentes, né? Como vocês sabem, porque eu já falei. E aí para encaixar elas, para adaptá-las, você pode utilizar um saca-broca, como esse que eu coloquei aqui, ou apenas um botão ejetor que já é presente na caneta, né? Existem canetas que tem um botãozinho ejetor que você aperta a superfície de trás dela e aí você tira e coloca a broca ou a ponta diamantada, e existem aquelas que você tira e coloca as brocas por meio desses saca-brocas, tá bom? Que são as mais antigas. A minha é com saca-broca. A minha faz anos que eu tenho, graças a Deus nunca quebrou. Aí eu tenho o contra-ângulo, que é também conhecido como caneta de baixa rotação, tá? E aí nela também nós adaptamos brocas ou pontas. Vocês vão ver que o orifício de entrada dele é mais largo. Aí você diz, prof, então eu posso pegar uma ponta diamantada ou uma broca de uma caneta de alta e utilizar uma caneta de baixa? Posso. Mas aí, para que isso seja feito, é necessário um adaptador, tá? Um adaptador, alguns chamam de mandril, alguns chamam de adaptador, que é uma peça bem pequenininha que você coloca para adaptar justamente uma caneta, melhor, uma broca que estaria na caneta de alta, na caneta de baixa, ok? Então, ela possui um encaixe na sua ponta ativa, que é como se fosse uma espécie de trava, né, que você puxa ela e depois você consegue travar o que ela prende. E aí a gente utiliza ela para remoção de tecido cariado ativo, juntamente com uma broca esférica. Em profilaxia, a gente utiliza ela juntamente com a escova de Robson, né, para faces com sulcos e fissuras, e a taça de borracha para faces lisas, ok? E aí, dentro dessa caneta de baixa, a gente tem um micromotor, tá? Então o micromotor ele vai estar aqui, ó.
certo? Preso nela, né, por meio de encaixe, ok? E aí a gente tem também a peça reta. Essa peça reta não tem como a gente fazer prótese sem ela, porque ela é bastante utilizada na prótese. Então ela também é conhecida como peça de mão reta. Então a gente faz adaptação de mandril, lixas e brocas, né? Lembrando que as brocas são chamadas também de fresas. Fresa e broca é a mesma coisa, ok? E aí existem aquelas brocas dentárias, existem as brocas da prótese. Essa aqui é uma broca, por exemplo, da prótese, tá? Existem as brocas de carborundo, de tungstênio, tá? Então, são tamanhos bem diferentes, digamos assim, ok? Então, essa aqui é uma peça reta. E o micromotor, que o nome já diz, né? É onde eu adapto ou o contra-ângulo ou a peça reta. Então, eu posso adaptar no micromotor tanto o contra-ângulo como a peça reta. Eu faço uma adaptação tipo macho e fêmea e ele se adapta perfeitamente. E lembrando que toda essa estrutura tem que estar devidamente lubrificada, tá? Tanto para que você mantenha a vida útil, como também para que uma boa manutenção seja feita, né? Então, cuidado com as peças de mão. Essas peças de mão, gente, elas, se bem cuidadas, elas duram bastante, se elas forem de uma marca boa, né? A melhor marca é considerada por muitos, a melhor marca é a Cavo, né? Mas existem de outras marcas, né? A da Gnatus, a da Dabi, Atlante. E se você conserva bem essa peça de mão, ela vai durar. Então, qual é a palavra-chave para você conservar bem esse tipo de peça? Lubrificação. Tá? Você tem que lubrificar todas as vezes, no final do atendimento clínico, depois que você desinfectar, né, com álcool aquela peça de mão, você tem que lubrificar. E também você precisa esterilizar, tá? Porque se a lubrificação melhora o desempenho, o funcionamento e a vida útil daquela peça de mão, a esterilização vai matar o que? As bactérias que ali estão, tá? Diminui os focos de contaminação, ok? Então, prof, então todas as vezes que eu utilizar a caneta de alta, eu preciso esterilizar? O ideal é que sim. Mas, na prática, muitas vezes não é o que acontece. Porque, veja só, se você atender 10 pacientes, você precisa ter 10 canetas de alta. E aí, isso é muitas vezes inviável, né? Então, geralmente, a gente costuma esterilizar quando a gente faz, por exemplo, envolve uma cirurgia em que eu faço odontosecção, ostectomia, que eu tenho manipulação com sangue, ou que eu vou utilizar ali aquela broca para entrar dentro de osso, de dente, de mucosa. Aí, nesses casos, a gente tem que obrigatoriamente esterilizar. Agora, o que está sendo muito discutido é que pode ser que no futuro, daqui a alguns anos, seja uma caneta por paciente. Porque hoje em dia não é o que acontece. Hoje em dia, essas canetas, elas, de um paciente para o outro, dependendo do que é feito, elas são apenas desinfectadas com álcool. Mas pode ser hoje em dia, até mesmo por essa questão do Covid, né? Hoje em dia essa questão do Covid está em alta e cada vez mais tem se falado da necessidade de utilizar uma caneta, um kit desses, né? Uma caneta de baixa ou de alta para cada paciente, tá? Para que elas sejam devidamente esterilizadas e limpas, ok? Gente, aí na aula daqui... Oi? Haja dinheiro para o dentista comprar a cada paciente. Pois é, haja dinheiro, viu? O dentista vai trabalhar só para pagar as canetas. Mas aí o dentista vai descontar nos pacientes. Pois procedimento. Vai acabar, aí, a odontologia vai acabar ficando mais cara, né? Aí que vai dificultar mais ainda, que as pessoas vão ter, infelizmente, não vão ter muito acesso, assim, né, ao dentista, porque, assim, na rede pública já é aquela situação precária, para onde a pessoa for. Aí, infelizmente, nas particulares, o custo é bem alto. E, assim, quem trabalha realmente com as coisas boas, de qualidade, não tem como você cobrar um preço tão baixo.
porque o custo que o dentista tem também é muito alto, né? É verdade, Gil. Infelizmente, né? Eu penso que essa caneta ela deve ser esterilizada quando ela entra em contato com fluidos muito específicos, como sangue, por exemplo. Porque se for só para fazer profilaxia ou só para remover tecido cariado, o contato com o tecido humano é muito pouco. Né? Então, só que aí tem a questão do aerosol, né? Que está se falando muito disso. Ah, porque produz muito aerosol, porque não sei o quê. Enfim, são muitas discussões aí, né? Só sei que se isso acontecer, o serviço público vai sofrer muito. Porque os prefeitos compram só uma caneta por equipe e olha lá, e se quebrar, quebrou e não tem mais Pois é, e jeito. das piores qualidades ainda, né? Geralmente são das piores qualidades, infelizmente. Porque as melhores ainda dá problema, imagine quem trabalha com as piores. Porque uma coisa que você utiliza ali todos os dias, mais de uma vez, em procedimentos nas clínicas particulares, né? Uhum. Você várias vezes, não tem como durar muito tempo, sem vir dar nenhum problema, né? Pois é. Mesmo você fazendo a manutenção bem direito. Gente, mas é isso. Vamos lá, né? Torcer para que isso se resolva em nome de Jesus, que uma solução melhor seja criada. A gente tem, gente, esse espátula 36. Eu não sei se vocês já viram em algum consultório, mas ela é parecida com a espátula 24. É bem parecida, né? A diferença é que a ponta ativa dela é mais larga e mais grossa. Então ela é mais enrijecida, né? Ela é muito utilizada para moldagem, para espatulação de silicone de condensação e adição, para a espatulação de poliéter, né, que é outro material de moldagem. A ponta ativa dela é maior e mais firme se comparada com a espátula 24. Ela é como se fosse uma espátula 24, só que maior, tá? A gente tem a espátula, ou também chamada esculpidor de Lecron, que possui diversos usos. Né? Ele é utilizado para esculpir, para realizar esculturas em enceramentos, corte de cera utilizado em personalização de modelos de estoque, manipulação de materiais de uso geral. A espátula Lecron, gente, ela é utilizada para um monte de coisa, na verdade. Ela é utilizada na prótese, na dentística, na ortodontia, tá? Porque ela tem uma ponta ativa. Inclusive tem até manicures, né, que utilizam a espátula Lecron. Ela tem uma ponta ativa em formato de faca, e a outra ponta ativa dela tem um formatozinho como se fosse de uma colher, parece uma colher de dentina grande. Né? Então aí tem várias situações que eu vou poder utilizar. Essa questão do enceramento eu vou explicar um pouco mais adiante. Eu tenho a pinça Muller, né, que ela é utilizada para fixar o papel carbono durante o ajuste oclusal, sendo bastante utilizada também em dentística. Eu utilizo tanto na dentística como na prótese porque eu preciso ver os meus contatos, como é que eles estão, se estão prematuros, se não estão prematuros, se estão adequados, se não estão adequados. Por exemplo, quando eu vou fazer uma coroa, eu tenho que fazer primeiro o ajuste oclusal antes, o registro oclusal, na verdade, para que quando eu colocar uma coroa ali, que substitua o meu dente, para que do jeito que estava, continue. Tá? Então, os mesmos pontos de contato têm que existir ali. Tá? E aí a pinça Muller é específica para o papel carbono. Eu tenho o compasso de Willis, né, que é utilizado para a confecção de próteses totais para determinar a dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão. Gente, esses conceitos aqui, dimensão vertical, é uma distância entre a maxila e a mandíbula em condições específicas, tanto em oclusão como de repouso. Isso aqui, gente, dimensão vertical, isso aqui daria uma disciplina. Tá? Na faculdade a gente tem muitas aulas falando sobre isso, na disciplina de oclusão, né? Porque a dimensão vertical, a grosso modo, nada mais é do que tanto a dimensão vertical como a dimensão de repouso são medidas padrão entre estruturas do nosso corpo, entre pontos do nosso corpo que são padrão, de modo que essas medidas sejam respeitadas para que eu possa realizar uma correta reabilitação protética, tá? Então, vamos imaginar que a dimensão vertical é um ponto entre a mandíbula, um ponto qualquer entre a maxila e a mandíbula,
E aí você tem que medir essa dimensão vertical, tanto em oclusão, ou seja, quando o paciente morde, como em repouso, porque no momento que eu faço uma reabilitação, eu tenho que preservar a dimensão vertical, tanto de oclusão como de repouso. Se a dimensão vertical estiver alta demais, eu vou ter problema. O paciente ele pode ter problema na articulação temporomandibular, ele pode não conseguir mastigar direito, ele pode ter problema de apneia, ele pode ter um monte de problema. Se for pequena demais, também ele vai ter os mesmos problemas. Se for uma dimensão vertical diminuída. Então, ele tem que estar dentro de uma faixa ideal para cada paciente, com base aí em vários parâmetros, tá? Então, veja, um paciente que perdeu todos os dentes, vocês já perceberam isso, com certeza, né? Aqui, ó, sem dentadura. Aqui você tem uma face, comparação, né, de uma face sem e com dentadura. Sem dentadura, with dentures, né? Proporções faciais normais. Ok? Então, quando você perde todos os dentes, a sua dimensão vertical ela diminui de forma considerável. O terço inferior da sua face diminui. Então, a sua boca ela afunda, a pessoa fica com a boca murcha, né? A boca entra, porque não tem dente, não tem suporte, né? Vai perder a dimensão vertical. Quando eu faço a reabilitação oral, quando eu utilizo uma prótese total, uma prótese facial, eu restabeleço a minha dimensão vertical. Tanto a dimensão vertical de oclusão, quando o paciente fecha, quanto a dimensão vertical de repouso, quando ele está, por exemplo, dormindo. Okay? E aí isso é uma coisa que é muito importante, muito importante, porque se ela não for devidamente mantida, a reabilitação oral não vai dar certo. O paciente não vai conseguir mastigar bem, ou vai estar com um problema ou para abrir ou para fechar a boca, e aí você vai ter que ou desgastar, ou refazer, ou reembasar a prótese, aí é um problemão. No tratamento de implante, você tem que fazer um planejamento reverso muito bem feito, porque se você errar algum ponto e você não conseguir acertar a dimensão vertical do paciente, olha só, vai ser um problemão, um grande pepino para ser resolvido, né? Então, aqui eu tenho até uma figura de uma paciente, né, com a ausência de dentes e com a reabilitação, né? Muda o terço inferior da face, muda o terço médio, muda a posição do nariz, muda a posição dos lábios, os lábios ficam mais preenchidos, a região do mento fica mais projetada, essa região do corpo da mandíbula fica mais projetada, tá? Tudo muda. E aí esse compasso de Willis é basicamente para determinar a dimensão vertical de repouso e de oclusão, tá? Tem uma disciplina que vocês iriam pagar mais para frente de oclusão, não sei se vocês vão pagar, mas se vocês forem pagar, a gente vai falar bastante sobre isso. Ou eu ou outro professor, outra professora que vão estar ministrando. Então a gente tem essa estrutura aqui, é um tipo de kit, né? Que é um kit de saca-prótese, onde você utiliza para remover próteses faciais fixas, né, unitárias ou múltiplas. E aí você tem uns ganchinhos, né, umas garrinhas, quando você precisa tirar uma coroa, gente, uma coroa que está cimentada. Qual o principal material utilizado para a cimentação de coroa metalocerâmica, gente? Quem lembra da aula de materiais, né, eu falei bastante sobre ele. Alguém lembra? Um cimento utilizado tanto para a produção do complexo dentino pulpar, como também para cimentação, principalmente para cimentação de coroas metalocerâmicas. É o cimento de fosfato de zinco, né? Pensou em cimentação, você já pensa logo, fosfato de zinco. E esse fosfato de zinco aqui, quando ele está cimentado no dente com uma coroa metalocerâmica, ele segura de um jeito que eu vou lhe dizer, não sai nem por 100 uma cocada. Se o dente, claro, estiver rígido, né? Porque se cariar, e pode ser que realmente a coroa ela caia. Mas vamos imaginar que o dente está rígido, a coroa está lá perfeita, linda, só que eu preciso retirar, porque fraturou o dente ou fraturou a coroa. Para retirar aquilo, vai ser um Deus da conta. Então esse saca-prótese aqui eu utilizo como se fosse um
uma rosca, né? Eu rosqueio de uma forma a aplicar uma pressão tão poderosa sobre a base daquela coroa para que ela possa sair dali, tá? Esse é o tipo de instrumental que você só vê com uma pessoa que trabalha de prótese, que um dentista que trabalha com prótese. Se ele não trabalhar, ele não vai ter ele. Aí eu tenho uma espátula dupla, do número 70, né, que é utilizada na ceroplastia, no enceramento, em próteses e cimentos odontológicos e esculturas. Ela também é utilizada para a manipulação de cimentos, porque a ponta dela é flexível, então ela parece um pouco com a espátula 24, tá? Com a espátula que nós já falamos que é parecida com a 24, que é a 36. Então, o enceramento nada mais é do que você pegar e em cima do modelo de gesso você construir um dente, só que um dente com cera. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um molde e aí eu vou fazer desse molde um modelo de um paciente que tem microdentes, os dentes bem pequenininhos. Aí eu vou fazer um enceramento, eu vou construir dentes ali, como é que esses dentes seriam. E aí, em cima desse enceramento, que eu chamo de enceramento diagnóstico, eu vou poder fazer ali coroas, eu vou poder fazer facetas, eu vou poder fazer lentes, tá? Tudo isso. Quem faz esse enceramento, geralmente, é o técnico em prótese dentária, tá? Então, a espátula dupla, tanto a espátula dupla como a espátula Lecron, elas são muito úteis para a realização do enceramento. Aí eu tenho essa pinça aqui, que é o saca provisório, para remoção de provisórios. Ok? Também tem uma espécie de régua, né, com uma rosca, em que você aplica uma pressão para que essa estrutura fique bem fechada e você consiga sacar bem as próteses provisórias. Eu tenho a espátula 7, né? Ela é muito utilizada para escultura, né? Tem um formato perfeito para modelagem de faces livres, de sulcos, de fissuras. Então, ela é muito utilizada para enceramento diagnóstico, tá? Mas também para manipular outros materiais como ceras utilizadas na hora da moldagem, né? Como a cera 7. E aí ela também tem uma aplicação muito grande na cirurgia, porque ela, inclusive, eu acho que na hora de cirurgia, eu tenho um slide que fala, né, que ela é utilizada para sindesmotomia. Ela parece muito com o descolador de Mold, tá? Sindesmotomia. Então a espátula 7, tradicionalmente, ela é da prótese, mas ela também é muito utilizada na cirurgia, para descolar os tecidos que estão ao redor do dente, para descolar a gengiva, né, o periodonto de proteção, ok? Eu tenho um espessímetro, que é um equipamento utilizado para verificar a espessura de coroas provisórias, copings metálicos ou copings estéticos, a espessura do material da cobertura estética. Quando eu vou fazer uma reabilitação estética, eu preciso saber a espessura exata daquele material, né, para que eu possa ali não ter nenhum problema. Tá? Então, com esse material, com esse equipamento, com esse espessímetro, eu vou medir a espessura desses materiais. Aí eu tenho a moldeira parcial perfurada de inox, né, que é utilizada em prótese com materiais de moldagem para cópia da arcada do paciente, sendo ela parcial, né, para apenas um lado, né, e aí ela pode ser direita, esquerda, superior ou inferior. Eu tenho as moldeiras de inox perfuradas, que geralmente são utilizadas em pacientes dentados, tá, gente? E aí eu tenho vários tamanhos 1, 2, 3 e 4, superior e inferior. Tá? Lembrando que eu posso personalizar essas moldeiras colocando, por exemplo, cera 7 na borda delas, para que elas se adaptem melhor na boca do paciente. Okay? Aqui as superiores, aqui as inferiores. Aí eu tenho as moldeiras lisas de inox para pacientes desdentados. Tá? Eu tenho as moldeiras de plástico, que são também perfuradas, né, utilizadas para moldagem. Tanto em prótese como em outras áreas, elas são muito utilizadas na odontopediatria e são muito utilizadas na ortodontia, tá? Porque geralmente são moldagens mais simples, moldagem de trabalho, de estudo com alginato. Então elas suprem bem a necessidade. Eu tenho um mandril, nesse mandril eu coloco na peça reta,
que eu falei mais adiante para vocês. E eles servem para utilizar discos e lixas de acabamento, entre outros. Algumas coisas aqui, gente, vocês vão visualizar melhor numa prática, né? A gente quer fazer uma visita a um laboratório de prótese dentária. Só que ainda não deu certo, mas se Deus quiser vai dar certo. E se quando der certo, vocês vão visualizar muitas dessas coisas que eu estou falando nessa visita, tá? Porque algumas coisas são muito abstratas, só que eu também vou deixar alguns videozinhos para que vocês possam ver melhor e visualizar esse conteúdo. Aí eu tenho a cubeta de borracha, alguns eu até já falei na aula de moldagem, né, na aula de preparação de gesso. Para manipulação de gesso e alginato, ela é de borracha, então ela permite que você coloque na sua mão, que você possa apertá-la para adaptar melhor o material ali na hora da manipulação, tanto do gesso como do alginato. Eu tenho uma espátula metálica rígida, utilizada para manipular gesso, que é um gesso pedra tipo 3, né? Eu tenho um tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Para manipular gesso é sempre essa espátula metálica. Para manipular alginato é a espátula plástica, tá? Porque o formato dela se adequa perfeitamente às bordas da cubeta, do grau de borracha, ok? Eu tenho um pote Dappen, que é utilizado não apenas para manipular, mas para receber, né, para acondicionar e para receber materiais odontológicos, né, como flúor, como a liga, né, da limalha de prata do amálgama antes da restauração. Quando eu preparo, quando eu faço a trituração, coloco um triturador, eu tiro, eu posso colocar no pote Dappen, tá? Mas na prótese eu posso utilizar vários materiais, como a resina acrílica, cimentos e outros. Tem vários usos, né? E pode ser tanto de vidro como de plástico. O ideal é de vidro, tá? Mas ela acaba quebrando mais, então acaba sendo mais, tem que ter um cuidado maior, tá? Eu tenho uma escala de cores, que é a escala Vita, né? Os nossos dentes, gente, eles, antes de você fazer uma reabilitação com uma coroa, com uma prótese, é necessário que eu faça a escolha da cor. Então, nossos dentes, eles têm cromas, eles têm tons específicos e com base em família de cores, né? Então você tem A, aqui ó, A, B, C, aqui lá no final tem a D, tá? Cada uma dessas escalas, né, tem a matiz, a croma, aí você tem os tons, né? Algumas são mais saturadas, outras são menos saturadas. Geralmente a maioria dos dentes, a cor é em torno de A3, A3,5. Né? Mas aí, quanto mais próximo de 1, mais claro vai ser aquela cor. Então, tem o A1, que é bem branco, B1, que é bem branco, C1, que é bem branco, tá? D1, que é bem branco. E aí eu tenho essa escala Vita, tá? Tanto para você escolher a cor da resina composta, quando você vai fazer uma restauração, como a cor aí de uma coroa, de uma lente, de uma faceta e tudo. Ok? Para que eu não faça uma coisa diferente dos demais. Eu tenho que fazer uma coisa que seja o quê? Natural. Aí o paciente tem os dentes todos meio amarelados, a cor 3,5. Aí eu vou pegar uma resina extremamente branca, um A1, não vai ficar estético, digamos assim. A lamparina, né, que é utilizada para plastificação de ceras, montagem de dentes em próteses dentárias, encerramento de dentes, individualização de moldeiras. A lamparina ela é bastante utilizada dentro da odontologia e o álcool que é utilizado na lamparina, gente, olha, isso é importante, é o álcool absoluto, tá? Prof, o que é o álcool absoluto? É o álcool com concentração muito grande, né? Próximo a 100%, que é o álcool que você obtém nos postos de gasolina, né? O álcool absoluto, tá? Porque ele é o específico para utilização em lamparinas, tá? Porque ele vai queimar melhor, bem melhor do que o álcool 70, ok? O álcool absoluto é o álcool que eu utilizo nas lamparinas, tá bom, gente? Aqui para encerrar, né? A régua de Fox. Essa régua de Fox, ela é extremamente útil, porque com ela eu consigo determinar e avaliar planos oclusais, como por exemplo o plano de Camper e o plano horizontal, que é o plano interpupilar. Então eu tenho esse primeiro plano aqui, ó,
que é o plano horizontal, que é o plano interpupilar, que passa pelas pupilas. Eu tenho também um plano muito importante, que se nós formos ver a oclusão, a gente vai falar muito sobre ele, que é o plano de Camper. Esse plano de Camper ele vai da asa inferior do nariz até o tragus, a linha do tragus, né? Que é a língua ali que fica no meio da orelha, tá? Então, esse plano aqui eu chamo de plano de Camper. Ok? Esse plano de Camper, ele tem que estar paralelo ao plano oclusal, que seria o plano que está nessa parte de baixo, né? O plano oclusal. Porque com isso eu vou saber se a minha prótese está obedecendo os limites da minha dimensão vertical de oclusão, se a distância está correta, tanto em relação ao meu plano oclusal. Eu tenho que saber como é que está a distância do plano oclusal em relação ao plano de campo e em relação ao plano horizontal, tá? Se está numa distância adequada, se não está adequada. E com isso, e para isso, eu preciso da régua de Fox. Ok? Se ele estiver muito inclinado para frente ou muito inclinado para trás, tem alguma coisa errada, que aí precisa ser tratada e investigada, né? Ele tem que estar bem paralelo, bem reto com o plano oclusal, tá bom? E eu tenho também os kits de acabamento e polimento de prótese. Eu tenho discos, eu tenho pontas, eu tenho borrachas abrasivas com diferentes granulações. Tá? Então, geralmente eu começo com a granulação maior, no caso aqui é a verde, depois a azul, depois a amarela. Depois, né, eu vou lá com um disco de feltro, que é um material bem macio. Eu pego um disco, uma pasta abrasiva, e aí no final eu faço um polimento lindo, e as próteses ficam bem lisas e bem brilhantes, como se fosse um dente natural, tá? Com esse kit de acabamento e polimento, tá? E com isso nós encerramos a aula. Bons estudos. Se fizer o que sempre fez, irá obter o que sempre obteve. Essa frase eu até falei no vídeo que eu fiz recentemente, né?